Olá, meu nome é Ricardo e junto com o João e com o Gabriel, nós vamos assumir agora a matemática 2 do curso, que antes estava sendo ministrada pelo professor Gabriel. E para essa primeira aula, nós decidimos fazer uma aula voltada à resolução de exercícios, com ênfase em análise de gráfico e tabelas. Nós vamos fazer de maneiras diferentes, cada professor, então peço que vocês deem feedback nos comentários do que vocês acharem melhor para que nós possamos nos adaptar da melhor maneira possível, sendo que estamos começando agora no curso. Bom, para a primeira questão, então, é importante ler o enunciado. Façam os exercícios, tá? Antes de eu resolver, é importante, porque, querendo ou não, eu não vou fazer vestibular por vocês. Eu vou tentar ajudar ao máximo, mas é importante que vocês também façam para treinar. Então vamos lá. Para convencer a população local da ineficiência da companhia elétrica da companhia telefônica Vilatel na expansão da ofertas de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, abaixo representado. A companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico 2, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas efetivamente 200 novas linhas telefônicas. Então vamos pensar o seguinte, ó. Neste primeiro gráfico aqui, parece que o crescimento ele do número de linhas telefônicas, ele pode-se dizer constante, baixo, não muito elevado. Enquanto esse aqui, o crescimento parece que ele muito acelerado. Mas a realidade é que nos dois gráficos o crescimento é igual. De janeiro a dezembro, aumentaram 200 linhas telefônicas na cidade. Então, o que causa essa impressão, essa diferença? A forma que o gráfico é apresentado, certo? Enquanto nós temos os meses distribuídos de uma forma mais larga, né, o espaçamento entre os meses no que a gente chamaria o eixo X, no plano cartesiano, aqui é mais curtinho. Por isso que aqui parece que cresce muito mais rápido, enquanto aqui. E essa tática de manipulação gráfica para passar certas impressões é muito comum. Acontece direto em canais de televisão, em gráficos na internet. Então é muito importante ter esse conceito formulado na cabeça, certo? Que o gráfico, dependendo da maneira que ele é apresentado, ele traz uma ideia diferente do que se ele fosse posto de outra forma. Acredito eu que essa questão ela é relevante, porque pode cair sim, tanto na primeira quanto na segunda fase dos vestibulares esse ano, até porque nós estamos passando por um período em que os dados são muito comentados, né? A manipulação midiática, as fake news, como as pessoas manipulam a opinião pública, e também com o fato do coronavírus que eles podem fazer alguma relação. Então, mesmo sendo simples, tenham esse conceito bem em mente. Então, a partir de tudo isso, se vocês lerem, vocês vão perceber que a única alternativa viável é a D. A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. Bom, vamos agora para a questão 7. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos ler então. A eficiência de um veículo pode ser avaliada pela quantidade de quilômetros que ele é capaz de percorrer com um litro de combustível. Tal eficiência depende de vários fatores, entre eles a velocidade adotada. O gráfico abaixo exibe o número de quilômetros percorridos por litro de combustível para um determinado veículo em função da velocidade. Então a gente tem aqui o gráfico. Alternativa A. Supondo que o veículo trafegue com velocidade constante de 100 km por hora, determine quantos litros de combustível ele consome para percorrer 60 km. Bom, a velocidade constante de 100 km por hora, quantos litros, qual é a quilometragem por litro deste carro? A gente vai ter que buscar no gráfico. Então vamos lá, 100 km por hora, 15 km por litro. Então, a uma velocidade de 100 km por hora, ele faz 15 km a cada litro consumido. Ele quer saber, nessa velocidade constante, quantos litros ele vai consumir para andar 60 km. Então, nós podemos fazer uma regra de 3 simples, né? Acho que fica bem tranquilo, né? Então, se 15 km
ele consome 1 litro, 60 quilômetros, ele vai consumir X. Regra da cruz, 15x igual a 60, x igual a 4 litros. Então, a resposta para A é 4 litros. E na B, considere que o veículo tenha 50 litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma velocidade constante. Vamos pensar assim, ele quer saber a maior distância que ele vai percorrer com 50 litros. Para isso, para que eu tenha essa maior distância, eu tenho que ter a maior quilometragem por litro. E onde que eu tenho a maior quilometragem por litro? A 80 km por hora, onde eu vou gastar 1 litro para percorrer 20 km, certo? Então vamos lá. Com 1 litro eu faço 20 km, com 50 litros eu faço Y. Regra de 3 simples, de novo, né? Regra da cruz, y é igual a 20 vezes 50, y é igual a 1000 km. De boa. Agora, né, Unicamp 2017, Unicamp que é uma faculdade fenomenal, faço engenharia de produção, recomendo a todos que levem muito a sério passar na Unicamp, porque é uma faculdade muito belezinha. Vamos lá. Considere o quadrado de lado A maior que zero, exibido na figura abaixo. Seja a de x a função que associa a cada x maior ou igual a zero, menor ou igual a área da região indicada pela cor cinza. O gráfico da função y é igual a de x no plano cartesiano é dado por... Vamos lá. O que a gente tem que perceber? A gente olha essa questão aqui e fala, meu Deus do céu, como que eu vou sair de uma área, de um negócio que tem 3 partes, para uma função no plano cartesiano que eu tenho que descobrir qual é? Calma. Vamos pensar o seguinte. Este quadrado, né, que tem os lados A, ele pode ser subdividido na região cinza e em mais 2 triângulos, certo? Cujos lados são A e A menos X, e é um triângulo retângulo, já que, né, leva o canto do quadrado, que tem 90 graus. Então, nós podemos dizer que a área cinza é a área total, ou seja, a área do quadrado, menos as duas partes brancas, ou seja, menos 2 vezes a área do triângulo. Então, A de x, que é igual ao y, é igual à área do quadrado menos 2 vezes a área do triângulo. A área do triângulo, né, se a gente puxar o triângulo para cá, fica bem simples, que ela fica A vezes A menos x sobre 2, né, a fórmula da área do triângulo bem tranquilo. Então, né, trazendo a área do triângulo para cá e também a área do quadrado, nós vamos ter que y é igual à área do quadrado, né, que é a ao quadrado, muito simples, menos 2 vezes a área do triângulo que nós tínhamos colocado. Corta os dois, passa os sinais, faz as regras de distribuição, nós vamos chegar aqui y é igual a de x, a vezes x. Então, vamos lá. Y é igual a vezes x. Nós sabemos que quanto menor o x, maior o A e menor a área cinza. Então, quando cresce o x, cresce a área. Todos os gráficos mostram isso. Até aí, tranquilo. Só que aí que vem a questão interessante. O A, ele vai se manter como sendo um número fixo. E lógico que ele vai variar. Mas o x também. E o A varia em função de x. Portanto, o único resultado possível para esse gráfico é uma reta. Portanto, alternativa D. Eu acho até interessante, se você não entendesse muito bem esse conceito, tentar criar um gráfico. Né? Tenta criar o gráfico de como isso vai funcionar. Né? Pega, vai, por exemplo, eu sei que A vezes X, vou chamar o A de 10, o X eu vou de 1 até tentar o 10 e eu vou fazendo aqui para ver se fica uma reta. Faz isso, porque no vestibular isso vai funcionar para você conferir se a questão está certa, conferir se faz sentido. E aí, se você mostrar, não, putz, o gráfico realmente está ficando uma reta. O importante no vestibular é ganhar ponto. Bom, por enquanto é isso, né? O Gabriel e o João vão também fazer os outros exercícios. E então, por favor, não esqueça de dar o feedback da melhor forma possível que vocês acharem, para que nós possamos nos adaptar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado. Olá, meu nome é João Augusto e eu vou estar fazendo a continuação da série de exercícios de gráficos e tabelas.
Agora a gente vai fazer a questão 139 que caiu no Enem de 2019. Nessa questão, ele quer que você escolha o menor gráfico que representa a relação entre o gasto mensal em reais pelo volume mensal de água consumida. E ele divide esse problema em três faixas. Ele diz que o custo da água vai ser cobrado de maneira diferente em cada uma delas. Aqui na faixa 1, ele fala que o consumo de até 6 metros cúbicos de água ele tem um valor de fixo de R$ 12. O que isso significa? Que até 6 metros de água, o seu valor vai permanecer constante em R$ 12. O que quer dizer? Se você usar 5 metros cúbicos, ou 6 metros cúbicos, ou mesmo zero, não importa, você vai sempre ser cobrado R$ 12. Agora já na faixa 2, ele fala que para cada 1 metro cúbico de água, você vai ter um gasto de R$ 3. O que significa? Para cada 1 metro cúbico a mais de água que você gastar, ou seja, você dá uma unidade na direita, você vai gastar R$ 3, o seu custo vai aumentar em R$ 3 a mais. Ou seja, você vai subir 3 unidades no eixo vertical. Então o que você vai ter é que na faixa 2 o seu gráfico vai ser uma reta crescente. Na faixa 3, a faixa 3 é muito parecida com a faixa 2. A diferença é que aqui agora para cada uma unidade que você anda na horizontal, você vai andar 6 na vertical. Porque ele fala agora que para cada metro cúbico a mais de água, você vai ser cobrado R$ 6 a mais. Então, você também vai ter uma reta crescente, só que agora a inclinação dela vai ser maior, porque ela vai estar crescendo mais por metro cúbico. O custo vai aumentar mais por metro cúbico de água. Então, o que você tem é que o gráfico é uma linha horizontal, que depois uma reta na diagonal e outra mais na diagonal aqui. E se vocês olharem nas alternativas, vocês vão ver que essa é a alternativa A. Uma coisa importante a mencionar é que nas alternativas não está escrito, não tem nenhum número, e ele não divide o gráfico, ele não deixa explícito onde estão cada uma das faixas. Seria o seu trabalho perceber que a mudança de faixa muda o comportamento do gráfico. E assim que a gente termina. Agora vamos fazer a questão 143, que caiu no Enem de 2019. Como sempre, dei uma pausa no vídeo e que já já a gente volta. Pronto, espero que vocês tenham feito, agora vamos fazer juntos. Esse é um exercício relativamente simples, ele exige apenas uma leitura e interpretação, tanto de texto quanto de gráfico. Depois dessa interpretação, você também vai ter um pouco de conta para fazer. Nada muito complicado. Aqui no enunciado ele fala que existem 5 atividades físicas. E para cada atividade física, ele relaciona aqui no gráfico com um gasto calórico e com um período de duração em minutos dessa atividade. E ele pergunta qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo em quilocalorias por minuto. E nesse quesito, você pode reparar que, apesar de algumas atividades terem um gasto calórico muito alto, se elas tiverem também uma duração muito alta, o consumo por minuto delas pode ainda assim ser baixo. Para resolver essa questão, não tem outra forma, você vai ter que pegar o gasto calórico e dividir pelo tempo de duração dessas atividades. E você vai ter que fazer isso para cada uma das questões. Talvez menos para 2 e para 4. Que se você reparar, você tem certeza que a 2 tem um gasto calórico, como as duas gastam 100 calorias,
A que tiver a menor duração vai ter o gasto calórico por minuto maior. Então a 2, pelo menos, com certeza é maior que a 4. E nesse caso, na situação real de prova, você não precisaria fazer o cálculo da 4. Mas mesmo assim, você teria que fazer o cálculo das outras. Vamos ver da primeira. 20 calorias em 10 minutos, 20 dividido por 10, 2. Da segunda, 100 calorias em 15 minutos, 100 dividido por 15, 6,6. Na terceira, 120 dividido por 20, 6 calorias por minuto. Na quarta, 100 calorias em 25 minutos, você vai ter 4 calorias por minuto. E na quinta, 8 calorias em 30 minutos, 2,6. Então, a gente descobriu que a 2 é a que tem o maior consumo em quilocalorias por minuto. Então, a resposta é a letra B. Agora vamos fazer o exercício 146 do Enem de 2019. Dê uma pausa no vídeo que a gente já volta. Pronto, vamos fazer agora. O que eu quero fazer com esse exercício é só mostrar uma maneira de abordar esse tipo de questão. Porque aqui esse teste caiu no segundo dia do Enem, então ele é da parte de exatas. Mas ele em si é um exercício de pura interpretação e relacionar informações. Você vai ter um gráfico, ele quer que você interprete o gráfico e relacione com as informações do texto. Uma coisa que eu gostava de fazer, e isso ajuda também bastante nas questões de português, é começar pelo enunciado. Você vê o que o enunciado está pedindo, e para quando você for fazer a leitura do texto em si, você saber o que você tem que procurar. Ele pergunta em quais dos dias os avisos foram emitidos corretamente. Aqui ele fala: decorridos 15 dias da validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas: dia 1, alerta cinza; dia 12, alerta laranja; e dia 13, alerta vermelho. E aqui você já tem informações muito importantes. A informação que você tem que tirar disso daqui é que você tem que perceber que ele passou um gráfico com 16 dias. 15 na verdade, que o 16 só está aqui, mas não tem informação sobre ele. Ele passou o gráfico com 16 dias. Mas o que importa para você são só os dias 1, 12 e 13. Então é melhor você fazer essa marcação. Você circular as informações que são importantes para você. Essas marcações são boas porque na hora de você ficar indo e voltando no gráfico e no texto, você não se perder e sempre achar mais rápido o que você está procurando. Isso é muito importante porque vai te economizar tempo na hora de fazer as questões. Aqui a gente circulou os dias 1, 12 e o 13. E aqui, para quem leu o exercício, você vai ver que existem 3 tipos de alerta: o alerta cinza, o alerta laranja e o alerta vermelho. E aqui no texto ele vai falar as condições que você aciona cada um desses alertas. Nisso você já entendeu a questão. Ele quer saber quais alertas foram acionados corretamente. O que quer dizer que eles seguiram o texto. Eles seguiram as regras corretas para você acionar o alarme. Vamos, por exemplo, e outra coisa, você também pode fazer alguma marcação aqui no alerta cinza e relacionar com o dia 1. Isso também vai te dar agilidade para caso você tenha que abandonar essa questão e você vir a voltar nela depois. Porque você já vai ter o A com A, B com B e o C com C. Mas agora voltando aqui no A, o texto fala que o alerta cinza deve ser acionado quando você tiver temperaturas inferior a 10 graus Celsius e quando a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus Celsius. E aqui no gráfico
você tem a informação de temperatura e umidade do ar, relativa do ar, na direita, e a temperatura na esquerda. E a umidade é aqui, essa pontilhada. Você vai ver aqui que tanto a umidade está abaixo de 40 e que a temperatura está abaixo de 10 graus. Então, o dia 1, esse alerta cinza foi acionado corretamente, porque ele segue as condições que foram apresentadas no texto. Isso, você fez essa descoberta, então, feita essa descoberta, você não pode perder tempo. Você tem que fazer uma marcação, mostrando que você já avançou no exercício. Aqui eu escrevi certo, mas você pode só fazer um checkzinho aqui do lado. Nisso você também já poderia eliminar a resposta B, porque ele está dizendo que... Porque aqui ele fala que só o do dia 12 foi acionado corretamente, sendo que o dia 1 você já sabe que está certo. Isso também já te ajuda na hora de organizar seu raciocínio. Que você vai... Agora você tem uma resposta a menos para errar. Para caso também você tenha que passar o gabarito nas pressas, você já tem mais chance de acertar porque você não vai marcar o B. Agora vamos para o alerta laranja. Aqui ele fala que a temperatura tem que estar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade deve ficar abaixo de 30 graus. Bom, a temperatura em linha. Você vai ver que a temperatura cai exatamente no 40 e que a umidade está abaixo do 30. Aqui seria o 30. Então, aqui você não dá para saber exatamente se isso está certo ou não, porque você não sabe se o 40 faz parte ou se é até o 40. Porque se for até o 40, então ok, o 40 faz parte. Não, calma, desculpa. Se for até o 40, então quer dizer que as condições foram atendidas, o alerta foi feito corretamente. Mas se for até o 40, mas o 40 na verdade, mas só puder ser entre o 35 e o 40, desconsiderando o 35 e desconsiderando o 40, você tem que esse alerta foi acionado de maneira errada. Mas aqui você percebe que tem uma ambiguidade nessa questão. Isso é uma coisa meio chata que às vezes acontece no Enem. Não tem como ter certeza absoluta do que ele estava querendo. Daqui a pouco eu vou dizer qual era a resposta certa. Mas eu só queria falar que às vezes isso acontece e paciência. Algumas questões às vezes vão estar meio mal escritas, mas o importante é você prestar atenção e tentar garantir que a chance de você errar vai ser a mínima. Então aqui no dia 12 você não vai ter certeza de nada. Então agora vamos passar para o dia 13. Aqui eu já dei a resposta, sem querer. No dia 13 o alerta vermelho. Ele quer que a temperatura seja superior a 40 graus. A temperatura aqui é a linha. Você já percebe que ela passa dos 40 graus. E que você nem precisava, mas a umidade tem que ser inferior a 25. Isso também não é respeitado aqui. Então você tem que o dia 13, o alerta vermelho foi feito de maneira errada. E agora você tem duas informações importantes. Só duas porque você não dá para ter total certeza no dia 12. Mas você já tem duas informações e já dá para trabalhar nas alternativas. Com a alternativa 1, da alternativa 1 você exclui a resposta B, que o dia 1 tem que estar incluso. E da alternativa do dia 13, você exclui a D e a E, porque você sabe que a 13 está errada. Então você fica entre a A e a C. Daí a decisão de escolher entre a A e a C, ela vai depender da sua interpretação daqui. Se você decidir que entre 35 e 40 graus, nem o 35 nem o 40 graus são considerados, então isso daqui estaria errado. Ou você considerar que isso está certo, que você está considerando 35 e 40.
E daí nesse caso, nesse caso isso daqui estaria certo. Desculpa, eu me enrolei. Então, mas eu me enrolei, desculpa. Mas é você decidir se o entre está considerando ou desconsiderando o 35 e 40. A resposta correta desse ano era a letra A. O gabarito oficial estava a letra A, que era só 1. Então, quando ele fala entre, ele estava desconsiderando. Mas aqui é meio chato, porque você tem essa ambiguidade e não dá para saber exatamente o que ele estava querendo. Aqui é a resolução do objetivo. Ele fala exatamente isso, que supondo que 40 graus está considerando, você teria a alternativa C. Agora, supondo que as extremidades não são consideradas, você teria a letra A. Mas o importante nessa questão é perceber que você pode já ir descartando alternativas. Daí, por mais que a maioria das pessoas tiveram que chutar nessa entre A e a C, já é um chute melhor do que se você tivesse que escolher entre uma terceira opção. Então, fazer esse procedimento já vai garantir que você vai ter uma precisão maior na hora dos seus chutes. Então, isso daqui é um método válido, apesar de você não conseguir sempre chegar na alternativa correta. Porque podem acontecer casos como esse, que o exercício tem ambiguidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Oi, meu nome é Gabriel e hoje estou aqui com a aula de exercícios sobre análise de gráficos e tabelas com a questão 137 do Enem. Se eu não me engano, é do caderno amarelo. E eu trouxe esse exercício aqui porque o exercício ele pode confundir você um pouco com a seguinte questão. No enunciado, ele fala sobre países desenvolvidos, mas na questão, os países em desenvolvimento é o que você tem que prestar atenção. O maior problema dessa tabela, eu diria, é que não é muito bem definida o que você tem que olhar aqui. Porque, por exemplo, os países em desenvolvimento, você quer saber, na questão 137, a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em países em desenvolvimento em 2030. E é essa marca aqui. E ele te dá, para te trazer uma noção, a porcentagem de pessoas com 60 anos ou mais em 2010. E você só tem isso para se referir, você tem como estimar para ver se sua resposta está mais ou menos perto. E para resolver a questão de maneira exata, ele traz que a função de pessoas com 60 anos ou mais, que é expressa pelo y, que é a mesma coisa que f de x, porque ela está em função de x, na seguinte expressão: 363 vezes z elevado a 0,03 vezes x. E x é um número que representa um ano. Por exemplo, o 0 representa o 2000, o 1 representa 2001. E como você quer saber de 2030, você substituirá o x por 30. Logo, você quer achar o f de 30. Você quer achar quantas pessoas, né, f de x, que é a mesma coisa que y, com 60 anos ou mais em 2030. E para resolver isso, é simplesmente substituir o x na expressão 0,03 vezes 30. E aqui a gente não consegue resolver muito rápido, né? Pelo menos quase ninguém, assim diria, o e elevado a esse número aqui, essa expressão inteira. Então, o exercício ele traz uma observação, que e elevado a 0,3 é igual a 1,35, isso, 1,35. Então, a gente pode substituir o e elevado a 0,3 na expressão por 1,35. E como a gente faria isso? Modificando essa parte de cima.
que já temos o E, e o 0,3 a gente tem que modificar essa expressão para achar ele. Então, só reescrevendo aqui, 363 vezes E elevado a 0,3, como modificaríamos o 0,03, como passaríamos disso para 0,3, colocando 1 vezes 10 a menos 1 aqui, que está tudo multiplicando 30 também. Para reduzir, simplificar essa expressão, podemos fazer o seguinte: 363 vezes, isso aqui já sabemos que é 1,35, o enunciado passou isso para a gente. E 30 vezes 10 a menos 1 é 3. Resolvendo essa expressão, temos o valor de aproximadamente 893 milhões. Milhões do quê? Milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2030. E essa é a nossa resposta da questão 137. Que no caderno amarelo é a resposta letra E, entre 870 milhões e 910 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E é isso. Obrigado. Agora eu estou aqui para dar continuidade à questão 137, que é a continuidade da 138, em 2009, prova amarela. Na questão 138, ele está pedindo para a gente se concentrar nos países desenvolvidos. Então, nesse momento, os países em desenvolvimento, a gente deixa de lado essa curva, que na outra eu falei reta, mas é uma curva. Ele quer saber qual a probabilidade que, em 2050, a gente pegue uma pessoa aleatoriamente e ela tenha 60 anos ou mais. Qual que é a porcentagem, qual que é a probabilidade da gente pegar uma pessoa aleatória e ela ter 60 anos ou mais. No gráfico, a gente consegue ter a noção de que em 2050, se a gente for devagarzinho até chegar na curva dos países desenvolvidos, a porcentagem ela estará entre 35 e 30. Para a gente ter uma noção, ela vai estar um pouco no meio, assim, então vai ser um 33, um 32% de chance da gente pegar uma pessoa aleatória e ela ter 60 anos ou mais. Então, 32% de chance da gente pegar uma pessoa e ela ter 60 anos ou mais em países desenvolvidos em 2050. Tudo isso chegando à conclusão com a análise do gráfico. 32% seria 32 sobre 100, só reescrevendo de uma outra forma. E 32%, no caso, seria 8 sobre 25, que é o que eles estão pedindo da gente dividir aqui por 4 e aqui por 4 também. A gente chega na resposta letra C. É isso, obrigado. Agora eu estou aqui para a resolução do exercício 42, que caiu na Unicamp em 2020. Essa questão, ela traz um gráfico de uma função f de x, que é definida por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1, com x pertencente aos reais. E ele quer saber a distância entre o A e o C. A gente percebe que eles têm em comum a reta paralela ao eixo x. Logo, a altura do eixo x até o A é a mesma altura do eixo x até o B, que é a mesma altura do eixo x até o C. Para a gente descobrir essa altura, a gente sabe que f de zero, ou seja, quando x é igual a zero, a gente substituindo zero na expressão, a gente descobre que f de zero é igual a 1. E isso indica para a gente que o b é igual a 1, já que tem o cruzamento da função no x igual a zero, y sendo igual a 1. Isso nos ajuda a eliminar uma das raízes. A gente descobre que x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1, uma das raízes é igual a 1. Uma das raízes dessa expressão, sendo y, é igual a 1. Y aqui é 1, então a gente substitui e temos a expressão que
y igual a 1, y é igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x mais 1, logo essa expressão é igual a 1. E aqui a gente já consegue eliminar fazendo o seguinte, passando os números para lá e os x deixando do lado. A gente já tem essa expressão igualada a zero. O que a gente pode fazer agora é colocar o x em evidência, deixando x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. A gente sabe que podemos dividir por x, já que x sendo diferente de zero, né? X diferente de zero. Ele não pode ser zero para a gente fazer isso. Já temos agora, então, uma expressão do segundo grau que fica mais fácil de resolver. E essas duas raízes serão 2 e menos 1. Então, o x2 será 2 e o x3 será menos 1. E a resposta entre todas essas distâncias, a gente sabe que aqui, ó, sendo x igual a 1, o x2 é igual a 2, então esse aqui no eixo x positivo é igual a 2 e no eixo negativo é menos 1. E a distância de 2 somado à distância de 1, que é em módulo, será igual a 3, que é a distância de 2 mais 1, tudo em módulo. Ficou meio feio aqui, deixa eu apagar. É a distância 2 em módulo, que a gente só quer a distância, mais o módulo da distância da outra raiz para o zero, que é menos 1, somado é igual a 3, que no caso é a resposta C. Obrigado.